Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia Ariane Silva da Silva, eu tenho 38 anos e eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu comecei na vida tradicionalista com 9 anos de idade, já na cidade de Santana do Livramento. Eu fiz parte lá do CTG Fronteira Aberta, depois eu fui morar em Rosário do Sul, também fiz parte do CTG, e toda essa época eu dancei na invernada artística, também fiz parte do prendado. Em 2009, a um convite do polaco, nós viemos morar aqui em Guarapuava e viemos compor o CTG Fogo de Chão. Então, quando eu morava lá em Santana do Livramento, os meus pais sempre gostaram do CTG. Eles participavam de bailes, geralmente. E aí, um tio nosso assumiu a patronagem do CTG, lá em Santana do Livramento. Aí eles nos convidaram a fazer parte. No momento a gente não tinha tanta noção de como que era. Aí a gente começou assistindo os ensaios, acompanhando a invernada cultural. Aí eu resolvi concorrer à prenda. Daí o meu primeiro concurso foi de prenda mirim. Aí logo depois que eu tive que aprender a dançar uma dança tradicional para concorrer no prendado, eu gostei. Tomei gosto e resolvi começar a ensaiar. Daí eu ensaiei um pouco no mirim e depois eu já subi para o juvenil. Então, quando recebemos o convite para vir morar aqui em Guarapuava, para fazer parte do CTG Fogo de Chão, a gente tinha uma expectativa muito grande. Eu sabia que tinha CTGs fora do Rio Grande do Sul, sabia que tinha festivais fora do Rio Grande do Sul, mas nunca tinha acompanhado. Então, quando eu vim para cá, para mim foi tudo muito novo, chegar a ver um CTG estruturado, com as invernadas estruturadas, igual lá no Rio Grande do Sul. Então, foi uma surpresa e uma surpresa muito boa. Então, logo que nós viemos, eu acho que não passou um mês, eu já comecei a dançar na invernada adulta Daí, continuei por uns quantos anos. Quando a gente veio pra cá, a gente viu que o trabalho ia ser um pouco diferente do que era antes. Então, foi-se atrás de temática, atrás de pilchas diferentes que até então era muito pouco visto no Paraná. E 2009, que foi o ano que a gente veio pra cá, acredito que foi um ano que marcou o estado do Paraná nessa questão das invernadas artísticas, dos grupos de dança. Porque nós fizemos uma pesquisa baseada em história, né? Uma pesquisa histórica, teve referências bibliográficas para ser feita. Claro, se faz um pouco de história fora da história, né? Para poder enriquecer um pouco o contexto do grupo. Mas ela foi pesquisada bibliograficamente, então foi-se atrás das pilchas que era usada na época, então foi uma proposta nova. Logo no começo de 2009, a gente concorreu no Guaratê, que foi o evento que foi aqui em Guarapuava. Era um trabalho novo, né? Assim, foi pouco tempo de trabalho. Nós fomos de pilcha atual, concorremos, então a gente viu que não era bem ainda o que a gente queria. Aí depois nós concorremos no rodeio em Cascavel. Aí os meninos já foram de xiripá, farroupilha, ou primitivo, não me lembro, mas as meninas foram de saia e casaco. Já deu uma mudada. E a partir dali, a gente viu assim que era um grupo muito disposto a comprar a ideia do professor na época e um professor muito disposto a mudar. Então, a gente resolveu seguir para outro rumo, fora da caixa. Foi a primeira vez que foi dançado, não acredito que não só no Paraná, que foi dançado uma coreografia com um acessório no meio do salão, e as danças tradicionais, o acessório continuou no meio do salão. Ninguém tinha feito aquilo. O Fogo foi o primeiro a fazer. E nós dançamos a dança do pau de fitas, que o nosso acessório no meio do salão, quem lembra de 2009, era uma árvore. Daí, quando a gente foi começar a dançar o pau de fitas, que começou o levante, muitos tinham expectativa que nós fôssemos tirar o acessório do meio do salão e trazer um pau de fitas. E as fitas estavam no topo da árvore escondidas. Daí puxava aquele pano e caía as fitas pra gente dançar o pau de fitas. Foi um momento assim marcante
tanto no sentido de inovação, porque era uma coisa assim que nunca ninguém tinha visto. E também porque aconteceu um fato que uma das meninas que estava dançando pau de fitas passou mal e desmaiou no meio da apresentação. Era uma apresentação que tinha tudo para dar certo, estava indo super bem, fluindo super bem, e ela acabou desmaiando. E aquilo, na hora, nos chocou muito. A gente achou que não ia conseguir terminar a apresentação, foi parado o cronômetro, foi socorrida a menina, levado à ambulância, tudo mais, e a gente conseguiu ter força para voltar para fazer a saída. Então, a partir daquele momento de união e de garra do grupo, acho que foi nesse momento que em 2009 o Fogo de Chão começou a ser visto com outros olhos. Foi a partir do Rodeio de Toledo. Para entrar nesse contexto que a gente fez essa dança com acessório no meio do salão e tudo mais, como eu já contei, a gente usou roupa de época. Nós dançamos de xiripá primitivo, os meninos dançaram com a bota garrão de potro e chapéu pança de burro. E aquela pilcha, ela foi confeccionada pelo próprio grupo. A gente mandou fazer na costureira a blusa, a saia, mas foram tingidas todas aqui na cozinha do CTG, todas elas. E os meninos compraram o couro cru, sem curtir, e cada um fez o seu par de bota e o seu chapéu pança de burro. Eu acho que isso, assim, na época mostrou muito o comprometimento do grupo com a causa, a vontade de mostrar algo novo, de apresentar algo novo para o estado do Paraná. E eu acho que o recado foi dado. Aí, depois desse rodeio de Toledo, que acabou acontecendo isso, nós dançamos o rodeio de Irati, que na época era o último circuito que tinha antes do Free Party. Aí, dançamos lá e foi o primeiro rodeio de 2009 que a gente premiou. A gente não tinha premiado até então, a gente tirava algum prêmio em coreografia, mas lá a gente conseguiu ficar em segundo lugar. Aí nós trabalhamos em cima da mesma proposta, né? Seguir com aquela mesma pilcha, com algumas modificações, mas a gente aprimorou aquele contexto. Aí foi pensado em contar uma história completa aquele ano, que foi do casal Chico Rodrigues e da Maria Rita, que são os cambarás. Então foi feita uma pesquisa que no primeiro dia, que era quando eles se conheciam, dançavam com aquela pilcha. Os meninos de xiripá primitivo, as meninas de saia e blusa mais rústica, tingidas. E foi feita umas coreografias para esse momento. E no segundo dia, se passássemos para o domingo, a gente ia com uma outra pilcha. As meninas com saia e casaco um pouco mais requintados, os meninos de cartola, jaleco, de feltro. Então foi um trabalho assim que exigiu muita dedicação de todo mundo, porque ensaio era dobrado, porque por mais que o estilo fosse o mesmo, as pilchas eram diferentes, ia estar muito calor, tanto que estava. Então foi um trabalho assim, 2009 foi um trabalho de dedicação total. E no domingo aconteceu que a gente acabou sorteando pau de fitas. E a emoção tomou conta do grupo, assim, porque a gente queria muito sortear o pau de fita, porque a gente queria mostrar o trabalho que a gente tinha se proposto a fazer em Toledo e acabou não conseguindo concluir. Então nós sorteamos no domingo o pau de fitas, dançamos o pau de fitas, dançamos 4 coreografias diferentes, 2 no sábado e 2 no domingo, e foi o ano que o Fogo de Chão ganhou FEPARTE na categoria adulta. 2011 foi um ano que a gente conseguiu começar com um grupo consolidado desde o começo. Acredito que devido ao campeonato, né? E então o pessoal estava muito feliz, muito assim no intuito de já começar cedo. 2011 não, perdão, corta essa parte. 2010. É tudo isso que eu falei, isso aqui é 2010. 2010 a gente já começou com um grupo formado desde o começo do ano, porque o pessoal já veio empolgado, né, com o campeonato de 2009, e nós fizemos carreata na cidade, caminhão de bombeiros, passeio na lagoa, foi assim uma alegria geral no CTG. Então o pessoal estava muito empolgado com aquilo. 2011, 2010, a gente começou desde cedo.
2010 foi um ano assim, ó, que no meu ponto de vista era um ano que não tinha dúvidas do que o Fogo de Chão tinha para apresentar. Todos os rodeios que a gente foi, a gente premiou. A gente ganhou os rodeios do ano, coisa que não tinha acontecido ainda em 2009. Aí nessa trajetória de 2010, a gente foi aprimorando o tema, a gente não queria fugir muito daquilo que a gente já havia apresentado, porque tinha dado certo. Só que nós começamos a tentar inovar um pouco, colocar mais alguns detalhes nas danças, fazer algumas mudanças. Daí a gente foi dançar o rodeio de Cascavel e lá a gente ficou em terceiro lugar, porque a gente teve muito desconto de correção. A gente tomou correção nas 3 danças. Mas foi um momento que a gente viu que o Fogo de Chão tinha plenas condições, porque as notas da interpretação foram muito altas. Coisa que a gente nunca tinha visto, assim. Então, é normal acontecer, né, de grupos terem, né, rivalidades e tal. Quando perde, arruma uma desculpa, fica brabo, diz que o outro roubou. Nós, quando tiramos terceiro lugar, a gente pegou nossas coisas, viemos embora e resolvemos ensaiar. E foi isso que a gente fez. Aí, em 2010, a gente apresentou o tema Neto Perde a Sua Alma, que foi um tema também que foi pesquisado. As pilchas foram pesquisadas, foram mais ou menos parecidas com as de 2009. Foi um trabalho muito bonito, contou uma passagem da história ali na Revolução Farroupilha, que incluiu os lanceiros negros, eles participavam da coreografia. Uma forma de homenagear, né, esse povo que passou tanta coisa, e a gente queria dar uma forma de trazer a glória que na época eles não tiveram. Então foi um trabalho muito bonito e a gente conseguiu sagrar-se, então, bicampeão do FEPART no ano de 2010. Então, no ano de 2011, seguindo essa linha de trabalho, dançamos alguns rodeios com a mesma proposta. Só que daí, então, a gente achou que precisava pensar um pouco fora da caixa. Então, o professor resolveu trazer um tema totalmente diferente do que a gente dançava. A gente queria dançar ainda falando de história, mas numa época mais atual. Então a gente trouxe a história do Teixeirinha e da Mary Terezinha. Então a gente saiu do pé no chão, de blusas e saias tingidas à mão, para vestidos de bolinha, de chita, estampado, cabelinho curtinho, umas de franjinha, outras de trancinhas. E os meninos colocaram bombacha e bota forte de novo. E nessa mudança, a gente teve que fazer um trabalho de corporal e de interpretação muito forte, porque era muito diferente do que a gente tinha apresentado. Então, se a gente estava disposto a mostrar outra coisa, outro ponto da história, a gente queria fazer bem feito. Então, a gente trabalhou em cima disso. Trouxemos ajuda de alguns profissionais de fora também para nos ajudar. E a gente trabalhou em cima. E eu lembro que em 2011 teve um ensaio que a gente fez, que daí tava um desses profissionais lá do Rio Grande do Sul que a gente trouxe para nos auxiliar, que ele viu o ensaio assim, daí ele falou: não sei. Só. Ou seja, não parecia estar tão bom para ganhar, tava legal. E a gente pegou e correu atrás. A gente chegou a fazer alguns ensaios só nós, porque o professor teve que viajar a trabalho. A gente ensaiava, fazia ensaio de prenda fora do horário, fazia ensaio de peão fora do horário. Então a gente levou muito a sério. Se ainda estava na dúvida, a gente não queria mais deixar. E a gente trabalhou em cima disso. Colocamos de novo um acessório no meio do salão, um palquinho, um palco mais alto, um pouco mais baixinho, aonde o Teixeirinha e a Mary Terezinha ficavam tocando durante toda a nossa apresentação, como se fosse eles que estivessem tocando as danças que a gente estava dançando. O balaio
que era uma das nossas danças de roda, as prendas faziam, quando fazia as 2 rodas, as prendas subiam no palquinho para fazer o passeio das 2 rodas e voltavam. Então sempre tinha um diferencial ou outro. E acredito que graças a isso, graças a essa criatividade, a essa pesquisa, esse trabalho bem feito e a nossa dedicação, fomos tricampeões consecutivos do FEPART. Porque todo ano a gente sempre tentou levar uma proposta diferente, não era comum no Fogo de Chão a mesmice. Em qualquer um dos grupos, a gente tinha trabalhos pesquisados, pesquisas de pilcha desde o Grupo Mirim. O Grupo Mirim, em 2011, dançou com uma pilcha pesquisada, nenhum outro Grupo Mirim tinha dançado antes. Então, o nosso trabalho é diferenciado. Em 2012, nós tentamos levar uma proposta mais requintada, digamos assim. Também tentamos dançar com 2 pilchas, uma no sábado, outra no domingo. Os meninos dançaram de terno, cartola, sapato, as meninas de luva, de leque, chapéu. Nós falamos do Cerco da Lapa, que na época tinha uma minissérie, Amor em Tempos de Guerra, que passou na Rede Globo, e a gente conseguiu contato com o pessoal dos figurinos da RPC e nós pegamos os figurinos da própria série para dançar aquele FEPART. Aí, em 2013, nós não conseguimos montar grupo adulto, mas daí nós tínhamos o grupo juvenil, que foi um trabalho também de muita dedicação. O pessoal do juvenil estava muito focado, como tinha muito espelho no adulto e aquele ano não tinha o adulto, eles acho que se sentiram na responsabilidade, né? Chamaram para eles e eles acabaram ganhando o FEPART de 2013, ganharam tudo, coreografia, entrada, saída e as danças tradicionais. Inclusive eu participei da entrada e da saída do juvenil. Então, assim, ano após ano a gente sempre procurou trazer uma coisa nova. Aí em 2015 a gente resolveu dançar sobre a Argentina. Então nós pesquisamos trajes que se identificasse como pilchas argentinas, mas que não fugisse do nosso regulamento de pilcha. E a gente buscou muita referência no Cosquim, Festival de Cosquim. E a gente assistia vídeo, tipo, para tentar fazer umas aulas de laboratório, digamos assim. E a gente conseguiu trazer o casal campeão da dança de par, de Cosquim, para fazer uma oficina conosco. Daí nós fizemos uma oficina com eles e eles acabaram dançando as coreografias com a gente também. Então, para nós, assim, foi uma experiência muito válida trazer, tipo, gente de fora do Brasil para fazer esse trabalho. É um trabalho muito diferente, a forma de dançar é diferente, a postura é diferente, a forma dele sapatear, dele fazer uma lamba é diferente, a postura da prenda, a forma de mexer o lenço. Tudo isso a gente procurou fazer no ano de 2015. E esse ano que a gente trouxe o trabalho dos argentinos, a gente conseguiu ganhar o FEPART também, foi uma proposta muito bem aceita. 2013, que a gente não conseguiu levar o adulto pro FEPART, o grupo ele acabou se desfazendo logo depois do Nacional, que o Nacional de 2013 o adulto chegou a dançar. E para mim foi um momento muito marcante, porque foi a primeira vez que eu dividi o palco com um dos meus filhos. O Matias dançou comigo em 2013, começo de 2013. Em 2013, ele não tinha feito um ano ainda e ele dançou a coreografia de saída comigo. Então para mim é um momento muito especial, porque desde que eu me tornei mãe, o momento que eu imaginava muito e que eu queria era poder dividir o palco com meus filhos, e eu tive a oportunidade em 2013. 2018 foi um ano muito feliz para mim, mas um ano bem complicado também. Eu descobri que eu estava grávida, eu queria muito o segundo filho, uma menina, e realmente era uma menina, acabei descobrindo depois. Só que depois que eu passei do primeiro trimestre, eu tive muito problema de saúde. Eu comecei com uma gripe, e a gripe não melhorava, e eu
tomava remédio, passava 2, 3 dias boa, piorava de novo. Daí eu tava assim. Fui a vários médicos, ninguém achava o problema que eu tinha. Daí foi quando eu procurei um pneumologista. Eu tava com uma pneumonia muito grave e eu precisei ficar internada um tempo. Até então eu não sabia se eu ia conseguir dançar esse ano, por causa, né, das minhas limitações de saúde. Mas acabou que eu acabei fazendo um tratamento, continuei tomando bastante remédio, só que o médico me orientou que eu deveria fazer exercício físico. Então eu consegui, aquele ano, poder dançar. Então eu continuei ensaiando, então. Eu ensaiava uma época, parava um pouco, ensaiava uma época, parava um pouco, mas eu consegui dançar os rodeios de 2018. Aí quando começou a preparação do FEPART eu já não tinha tanta certeza. Mas algumas danças de fora, algumas limitações, eu segui ensaiando para dançar o FEPART de 2018. E nós apresentamos a temática da Casa das 7 Mulheres, fizemos uma coreografia só de prendas, com as músicas da série. Foi um trabalho também muito bonito, pesquisado, pilcha a pilcha, que não fugisse do regulamento, mas que representasse cada personagem das 7 mulheres. Foi um trabalho muito bonito. Então, eu consegui dançar o FEPART de 2018. Nós dançamos no sábado, sorteamos algumas danças. Não era exatamente a que nós queríamos, mas foi na época que estava entrando as danças estilo paixão, que a gente chama, né? Nós dançamos a valsa da mão trocada no sábado e a gente precisava dançar o vaneirão sapateado no domingo. Só que eu não dançava o vaneirão sapateado, eu tava de fora, porque é uma dança que tinha muito giro e ela era mais rápida. Então foi, né, optado por eu ficar de fora daquela dança. Só que aconteceu de chegar no domingo e a gente ir ensaiar, o grupo ir ensaiar o vaneirão sapateado, e o professor resolveu que eu tinha que dançar o vaneirão sapateado, e daí eu só tive que ir. Só que assim, tava muito calor, eu tava no final da minha gravidez, eu não sentia meus pés, de tão inchado que eles estavam. Eu precisava de ajuda para fechar a sapatilha, porque eu não conseguia fechar sozinha. E antes de dançar me deu um pico de pressão. E ninguém ficou sabendo. Aí eu fui na ambulância, medi a pressão, tomei um copo d'água, respirei, me acalmei e voltei para a concentração. Graças a Deus deu tudo certo na apresentação, também me marcou muito, porque além da gente querer dividir o palco com os filhos, eu tinha sonho de dançar grávida e eu consegui dançar grávida dos meus 2 filhos. Então, para mim foi muito especial esse momento. E aí nós retornamos para Guarapuava e na outra semana minha filha nasceu, um mês adiantada. 2019 foi outro ano que foi muito marcante para mim. Nós levamos o contexto do Tempo e o Vento, mais precisamente da passagem da Ana Terra. E eu fui agraciada por esse personagem, para poder desenvolver ele. E devido a essa oportunidade de representar a Ana Terra, eu consegui dançar com os meus 2 filhos no mesmo FEPART. Eu dancei a coreografia de entrada com a Lorena, pequenininha também, não caminhava ainda, não tinha 1 ano. E a saída eu dancei com o Matias. Então, a minha trajetória dentro do Fogo de Chão foi marcada por vários momentos. Claro, a gente sempre lembra dos campeonatos, dos tempos de glória, mas para mim a apresentação mais marcante que teve foi essa de 2019 da Ana Terra, que eu dancei com o Matias e com a Lorena. Bom, como eu fui criada praticamente dentro do CTG, então CTG é uma referência muito forte para mim. Eu vejo o CTG como referência para disciplina, referência para círculos de amizade e um lugar bom de se estar e se trazer os filhos. É um ambiente saudável.
Porque quando os nossos filhos estão no mirim juvenil, geralmente a gente acompanha, então a gente sempre tá junto com eles. O vínculo até entre pai e filhos acaba se fortalecendo porque é uma atividade que a gente acompanha de perto. É, por exemplo, diferente da escola, que a gente leva o filho acaba ficando e depois a gente vai buscar. Aqui não. Aqui a gente acompanha todo o processo. A gente assiste o ensaio, a gente acompanha confecção das roupas, a gente acompanha até o próprio crescimento deles. Tem muita gente aqui que veio no mirim e que hoje está no adulto, que se criou anos dentro de um CTG. Então é um lugar de referência de base sólida. Para mim é muito importante ter os meus filhos aqui dentro, eu continuar fazendo parte dessa entidade, porque é um lugar que é a minha segunda casa. O CTG é a minha segunda casa. Uma palavra para definir o CTG: lar. De rima inteira, a melodia e o som. Muitas gracias, Deus do céu.